Palavra de Deus para os homens no terço. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honras nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis de chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Jesus Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estimados ouvintes que nos acompanham diariamente no Santo Evangelho, é bonita a palavra de Deus aqui que Jesus ele está falando dos mestres da lei e os fariseus. Na época de Jesus, quem gerenciava, quem conduzia a religião, o judaísmo naquela época, eram os mestres da lei, os fariseus que tinham muita influência. E Jesus fala deles, eles amarram pesados cargos nos ombros das pessoas, mas eles não têm coragem nem de mover um dedo para puxar estes cargos, estes encargos. E o que acontece? Na época de Jesus, esses mestres da lei, eles foram interpretando a lei de tal forma que foram pesando a vivência da religião. Então, quando Jesus vem, ele fala que Deus é Pai. Para os mestres da lei, os fariseus, era escândalo. Você não podia ter proximidade com o Pai. E muito menos ainda um pecador está falando dessa proximidade de Deus como um Pai. Então começa a haver aqui muito atrito de Jesus com a interpretação que os mestres da lei e fariseus estavam dando naquela época, e essa interpretação produzia pesados fardos e as pessoas iam se distanciando. Então, quando Jesus vem falando do reino, pregando o reino e mostrando uma simplicidade do reino, uma facilidade, e que Deus vem justo para os pecadores, isso aí começa a haver uma grande cisão com os mestres da lei, os fariseus, saduceus, que seguiam o judaísmo. Então Jesus vai aqui mostrando uma facilidade de vivenciar a fé. E nisso aqui também eu me lembro de uma passagem de Tolstói. Tolstói, ele escreve num dos livros dele um trecho muito interessante. A imagem é bonita. Ele diz assim: estou montado no cangote de alguém, sufocando-o e obrigando-o a carregar-me. Sem descer dele, asseguro a mim mesmo e aos outros que sinto muito por ele e que desejo aliviar a sua condição por todos os meios possíveis.
menos desgrudar do seu pescoço. É interessante essa passagem que Tolstói escreve, né, que está montado no cangote de alguém, sufocando e afogando, e busca todos os meios possíveis livrar essa pessoa dessa condição, menos desagarrar-se do seu cangote, de livrar-se do seu pescoço ali. Então, essa dimensão aí, ela é muito interessante. Quantas vezes nós não fazemos isso aí também? Não somos uns mestres da lei, fariseus, que a gente fala da liberdade, a gente fala da piedade, a gente fala da misericórdia, mas nós não estamos dispostos a fazer isso. Nós não estamos dispostos a fazer um processo de conversão. Eu não estou disposto a desagarrar-me do cangote dos privilégios. Normalmente é os privilégios que nos mantêm agarrados no cangote de alguma situação. Então eu vou perguntar para você, homem do terço, as mulheres, todos que nos acompanham aí, qual é o cangote que você está amarrado aí, que está sufocando, e você gostaria de interceder pela liberdade, mas você não quer agarrar desse cangote, você quer deixar escravizado essa dimensão? É uma pergunta para você, é uma pergunta profunda. Qual é o cangote que eu não quero me desagarrar? Então vamos pedir pela intercessão de nossa querida Mãe Rainha, que ela nos ilumine, que nos dê as luzes para que a gente possa ter a liberdade interior de desagarrar do cangote aquelas pessoas que nós sufocamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, que Deus Trino os abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.